Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. É bom estar com os irmãos e podermos aí meditar sobre a palavra do Senhor, né? Nesta manhã, ou nesta tarde, ou à noite, quando você vai ouvir essa palavra. Deus te abençoe e fortaleça a sua vida. Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da fé, né? E eu vou ler o texto mais conhecido, talvez, sobre esta área, né, que se encontra lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. E eu vou falar um pouquinho sobre Noé também, né? Vou começar aqui 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lá no verso 7 agora. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amados irmãos, a fé é algo que muitas pessoas pensam, muitas pessoas acham que isso é ter fé, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, muitas pessoas se denominam dessa maneira, outros dizem eu não tenho fé nenhuma, eu não creio, mas na verdade, muitas vezes, irmãos, nós não entendemos bem o que é a fé, né? Fé é algo que nós devemos exercer, né, para com Deus e para com as coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, mas nós precisamos de superar, nós precisamos de vencer, nós precisamos de lutar. A fé, ela é um instrumento que Deus nos deu para podermos enfrentar as situações da vida e não nos deixar vencer ou desmorecer diante delas. A Bíblia diz aqui, fala a respeito de um personagem bíblico, de uma pessoa muito conhecida, que até fizeram um filme a respeito dele nesses últimos tempos, né? Eu acho que há uns 4, 5 anos atrás, talvez, não sei se o tempo está passando muito rápido para mim, eu estou falando o tempo errado, mas o fato é que fizeram um filme que não tem nada a ver com esse Noé aqui, né? Hollywood gosta de chamar atenção. Mas aqui é interessante, irmãos, que a Bíblia fala sobre Noé, que Noé ele foi um homem de fé. Ele diz assim que Noé venceu pela fé, né? Pela fé, diz Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. É algo interessante, irmãos, que Noé não tinha noção do que seria um dilúvio. Nem imaginava, talvez, o que seria isso, porque naqueles tempos ainda não chovia. Se não chovia, o que seria dilúvio, né? Noé não tinha consciência do que seria isso. Mas Deus disse que iria chover sobre a terra, e talvez ali houvesse uma luz sobre o que seria aquilo ali, e Noé resolveu crer em Deus, crer na palavra de Deus. Noé era um homem justo, íntegro, temente a Deus, e a sua vida, que era uma vida de fé, que era uma vida de comunhão com Deus, o preparou para esse momento tão difícil da história que ele passou.
e que foi um momento tão terrível que só ele e sua família foram salvos. E eles foram salvos através da fé de Noé. Eles obedeceram, eles trabalharam juntos com Noé, não se envergonharam da fé do seu pai, porque certamente seu pai foi zombado, certamente seu pai foi ali tido como louco, como doido. O que você está fazendo? Que negócio é esse? Fazer uma construção dessa num lugar seco, né? Mas Noé teve a convicção firme de que Deus estava lhe dando uma direção. Isso é muito importante, irmão. E aqui diz aqui que Noé, ele foi divinamente instruído. A fé, ela precisa ter base na instrução da palavra de Deus, daquilo que Deus fala conosco. A fé não pode ser uma fé em qualquer coisa. A nossa fé não pode estar baseada nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos vãos. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos instruir e nos encaminhar naquilo que temos de fazer. Né? Ele divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. A fé trabalha com coisas que nós não vemos. A fé, ela só é utilizada realmente quando nós não vemos. Lembre-se de Tomé, que Tomé, quando teve a incredulidade a respeito da ressurreição de Jesus, ele diz, eu não creio de jeito nenhum se eu não tocar, se eu não ver. E Jesus, quando vai lá, ele diz, olha, toca aqui, Tomé, toca aqui, vê o meu lado, vê as minhas mãos. Tomé não foi tocar, mas ele tinha visto já, então ele falou, eu creio e tal. E o Senhor diz assim, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Mais bem-aventurado aquele que viu e creu, mas mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Irmãos, nós temos promessas do Senhor com relação à nossa vida, com relação aos seus propósitos nos nossos tempos e com relação à volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ser tementes a Deus e estarmos firmes nestas horas de tribulações que o próprio Deus já havia previsto que aconteceriam. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas a fé nos faz ficar firmes e vencermos essas horas tão complicadas na nossa vida. Noé foi temente a Deus. Ele não temeu os homens, ele não temeu as zombarias, ele não temeu perder sua posição, ele não temeu por seu status, por sua postura na sociedade, ele não temeu por nada disso. Ele simplesmente creu em Deus. E ele foi temente a Deus, continuou temente porque ele já era temente a Deus. Ele permaneceu no seu temor a Deus. Temor não era medo, mas era o seu respeito, a sua admiração, a sua profunda fidelidade a Deus. Noé foi este homem, né, que honrou a Deus, honrou a fé, honrou ao seu Senhor. E ele, então, colheu os frutos desta fé. A fé traz frutos. Diz aqui que ele então agiu, né, pela sua fé. Pela sua fé ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Irmãos, nós não podemos ter uma fé que seja uma fé somente no intelecto. A nossa fé tem que agir. A nossa fé tem que nos mover a fazer algo, a realizar alguma coisa. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza de coisas que você não vê, mas que você sabe que é verdadeira, porque Deus disse que é. O Senhor nos prometeu a volta de Jesus. O Senhor nos prometeu a salvação eterna.
O Senhor nos prometeu o seu Espírito Santo, que Ele estaria conosco em todo o tempo. Irmãos, nós precisamos ficar firmes nessa fé. Nós não podemos vacilar na fé. Nós precisamos de crer. E a fé nos move a fazermos. A fé move as nossas atitudes. A fé gera coisas boas. A fé gera uma arca para a salvação. A fé nos impulsiona a trabalhar por anos. Noé trabalhou por anos fazendo aquela arca. Não foi um ano, ele não tinha linha de produção de arcas. Não, Noé foi o primeiro construtor de um barco. Noé foi este homem, talvez, tinha outros barcos, talvez, mas uma arca daquele tamanho, um navio, não, ninguém jamais pensaria, talvez, em ter feito algo daquela maneira. Mas Noé, ele não tinha nada, né? Não tinha pré-conhecimento, mas Deus o dirigiu. Deus nos leva a fazer coisas tremendas, irmãos, quando nós nos dispomos a crer no Senhor, nos dispomos a temer a Deus e a obedecer a Deus. Coisas grandes acontecem. E nesses tempos as pessoas precisam de coisas grandes, de grandes atuações de Deus. Irmãos, Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo Deus de Noé, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Samuel, é o Deus de Isaías. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de Pedro, de Paulo, de João. Nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus que opera maravilhas. Diz aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, que coisa tremenda, maravilhosa. Olha só, o nosso Deus, do nada, Ele criou todas as coisas. É uma postagem, uma palavra de Martin Lloyd Jones, que diz que Deus é antes da história. Deus criou a história. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus está acima dessa realidade que nós vemos. Por isso, os nossos olhos veem coisas, irmãos, mas é aquilo que nós vemos pela fé é que vem a existir. É aquilo que nós cremos que vem a acontecer. E diz que a fé, irmãos, condena o mundo, mas nos faz herdeiros da justiça que vem pela fé. Que coisa tremenda, irmãos. O mundo pode nos condenar, mas ele será condenado por Deus. A nossa fé é que vai trazer vamos dizer assim, a consequência, ou a sentença, melhor dizendo, para o mundo, porque a palavra vai ser pregada, a palavra, Deus foi manifesto. Está entendendo, irmãos? Então, é importantíssimo, irmãos, que nós mantenhamos a nossa fé, que nós estejamos firmes na fé, dizendo, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Ele voltará, Ele vai buscar os seus, e nós nos tornaremos assim herdeiros da justiça que vem da fé. E aqueles que não creem serão julgados pela palavra que pregamos, pela palavra de Deus. Amados irmãos, Deus nos chamou para sermos como Noé, pregoeiros da justiça, pregoeiros da esperança, pregoeiros da salvação. Eu e você vivemos pela fé. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pelo que Deus diz, não pelo que o homem diz. Nós vivemos pelo que Deus diz, não pelo que nós sentimos, que nós pensamos. Então, irmão, permaneça firme nessa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Você fique firme na fé. Não importa o que aconteça, fique firme em Jesus Cristo. Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos dá a vida eterna.
Aleluia. Que Deus te abençoe, que você seja um Noé no meio desta geração iníqua, injusta, essa geração mentirosa. Que você seja um arauto de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida. Tu és o Senhor de toda a história, tu és o Deus criador de todas as coisas. Pelo teu poder, pela tua palavra, tudo veio a existir. Do nada, tudo veio a aparecer e foi construído e foi gerado pela tua palavra, Senhor. E pela tua palavra nós cremos que vencemos, Senhor Deus, estes momentos de tanta luta, de tanta batalha que vivemos neste momento. Mas pela tua palavra nós esperamos um reino eterno, o reino de Cristo. Pela tua palavra permanecemos firmes, pela tua palavra pregamos, pela tua palavra vivemos, pela tua palavra fazemos. Pela fé em Jesus Cristo, pela fé na tua palavra, nós permanecemos. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento que vivemos, porque o Senhor está conosco nestas horas. O Senhor tem nos preservado, tem nos abençoado, nos fortalecido. E que a tua bênção, a tua graça, seja sobre todo o teu povo reunido, que tem ouvido a tua palavra. Que os milagres do Senhor se manifestem nesses dias. Nós estamos preparados, Senhor Deus, para fazer a tua vontade, para viver, Senhor Deus, a fé que o Senhor nos outorgou através de Cristo Jesus. E que o teu Espírito Santo anime, fortaleça, conforte, ó Deus, a cada irmão, em nome de Jesus. A cada um que está, ó Deus, firme nesta fé, em nome de Jesus. Nós abençoamos a cada vida. E aqueles que têm ouvido essa palavra, possam, Senhor Deus, colocar a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se também, neste domingo nós teremos a ceia e vamos estar dando diretrizes no nosso grupo, né, para como você pode participar da ceia. Você deve ter um pedaço de pão, um pouco de suco de uva, para você poder participar conosco. Também teremos o recolhimento do quilo do amor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.